E por falar em experiência, nada melhor do que Domingos Armani, que é consultor na área de desenvolvimento institucional e sustentabilidade, para conversar aqui um pouco sobre isso com a gente. Armani, bem-vindo. É muito bom trazer você para estar com a gente aqui nesse momento, porque você é uma grande referência, né, para as pessoas que trabalham com projetos sociais, para as organizações sociais, assim. Você já fez consultoria e prestou assessoria para muitas delas, para além da sua experiência em organizações internacionais, né, fazendo parte como membro, mas também acho que a sua grande trajetória vem a partir desse trabalho junto às organizações, buscando fortalecê-las, trazendo uma perspectiva de desenvolvimento institucional. E aí é que eu começo aqui o nosso papo, assim. Ouvir um pouco de ti, como é que você vê assim, esse cenário a partir desse olhar, desde quando a gente teve o início assim, do boom, né, das organizações internacionais, da filantropia, da cooperação internacional chegando ao Brasil, e como a gente vê, como você vê o cenário atual, né? Naquela época a gente via um cenário em que as organizações internacionais, inclusive, chegavam para as organizações sociais buscando projetos, buscando fazer parcerias. Nesse momento a gente tem uma dificuldade muito grande de pensar como é que como que a sustentabilidade entra de uma forma estrutural nas organizações, tendo em vista essa mudança de cenário. Então, assim, o que é que você coloca assim, de destaque do cenário que você viu há anos atrás e o que é que mudou, né, hoje? O que é que você vê principalmente de mudança? Ok. Ótimo. Essa é uma reflexão, acho bem importante, que é esse olhar em perspectiva, né, Dani? Te agradeço a oportunidade de a gente poder pensar um pouquinho junto sobre isso. Um pouquinho, quando diz um cenário um pouquinho antes, no meu caso é bem antes, eu ajudei a fundar uma ONG em 83, e nós logo tivemos o privilégio de ter apoio internacional, sempre tivemos, uma ONG que tem mais de 30 anos, obviamente, e eu era uma das pessoas que coordenava isso. Então, assim, naquele período, tinha uma coisa muito boa, que as organizações de cooperação internacional tinham um elemento de solidariedade social, política, humanitária com as organizações e grupos da sociedade civil da América Latina toda, não é? Especialmente, a América Latina era um pouco o lugar de mudança no mundo, nos anos 70, 80, não é? Então, tinha um movimento todo de solidariedade, isso era muito legal. O que era o aspecto frágil é que eram relações baseadas muito numa solidariedade genérica, por princípios e valores gerais, e em vínculos pessoais dos oficiais de projeto e de programa nas organizações internacionais, com pessoas que eles conheciam aqui, muitas vezes passavam por vínculos religiosos ou por vínculos pessoais, de igrejas ou de organizações de esquerda. Quer dizer, era frágil no sentido que não era muito sustentável do ponto de vista institucional. Aquilo tinha muito pouco profissionalismo, muito pouca técnica. A gente elaborava projetos de forma com muito boa vontade, com muita dedicação, mas de forma muito absurdamente amadora. A gente não sabia elaborar projetos. A gente fazia relatórios horríveis, eu digo hoje. Eu fiz muito isso, elaborei projetos, elaborei relatórios. Os representantes de organizações internacionais quase não vinham nos visitar. Então, quase não vinham ao Brasil, e se vinham, às vezes não vinham até o Sul, então alguém nos apoiava por 3, 4, 5 anos sem vir nos conhecer, sem vir conhecer nosso território. Enfim, recebia relatórios que nós fazíamos com esforço, mas deficientes, obviamente. Né? Não havia a tecnicalidade de pensar estratégia, pensar metas, pensar com indicadores, e mobilizar recursos. Captar recursos era simplesmente tu conseguir um contato na Europa, no Hemisfério Norte, estabelecer alguma relação de confiança e mandar um projeto ruim, tu recebia dinheiro. E era o período das vacas gordas, a gente diz. Então, o tema da mobilização de recursos não era uma questão, a rigor. Não era, porque era uma coisa relativamente fácil, uma vez que tu te estabelecia no campo, tinha uma conexão, era fácil. E era um período de volume de recursos caudalosos para o Hemisfério Sul, especialmente para a América do Sul e Brasil. Obviamente, agora a gente evoluiu o cenário de lá para cá. Eu acho que muitas coisas para melhor, algumas outras eu acho que tem alguns riscos que a gente deve ter atenção, mas assim, hoje a gente tem um cenário, já teve um pouco melhor, a gente teve um cenário de saídas, tu mencionaste, a gente já teve mais organizações internacionais presentes no Brasil, atuantes, financiando, estabelecendo parcerias no Brasil. Então, a gente
teve uma reconfiguração da ajuda ao desenvolvimento, da cooperação internacional em geral, e com a América Latina e com o Brasil. O Brasil deixou de ser um país prioritário para muita gente, então tem menos organizações que têm atuação no Brasil, então isso obviamente nos afeta o setor, acirra concorrências, disputa, reduz oportunidades, mas o reduzir oportunidades, que é uma coisa anterior ainda à pandemia, porque a pandemia ressitua um pouco isso, reduzir oportunidades também é aumentar o desafio de ser competente em apresentar sua organização, em apresentar um discurso consistente, resultados demonstráveis e saber estabelecer uma interlocução para captar recursos, para mobilizar recursos. Né? Então, hoje a gente tem um quadro muito profissionalizado, acho que é uma coisa bárbara que a gente tem um ecossistema hoje no Brasil de mobilização, captação de recursos. Tem instituições, tem redes de consultores, tem gente pesquisando, escrevendo cada vez mais em núcleos universitários sobre terceiro setor, sobre sociedade civil, inclusive sobre sustentabilidade desse campo de organizações. Tem mais articulação no campo, tem cursos, tem congressos, tem eventos, tem a ABCR, Associação Brasileira de Captação de Recursos, Captamos, tem uma série de coisas que saem que formam hoje um ecossistema. Então, hoje quem entra no campo e eu quero me qualificar em mobilização de recursos, tem aonde recorrer, tem aonde se nutrir, tem aonde buscar qualificação e capacitação. Então, esse ecossistema ainda é relativamente frágil, mas ele já existe e está se fortalecendo. Isso é muito legal. Claro, por trás disso é coisa o quê? Hoje se exige profissionalização, não dá para ser amador na captação de recursos, como nós éramos no início dos anos 80. Hoje você tem que saber assim, fazer um diagnóstico da sua organização, ver quais são as suas potencialidades, que tipo de estratégias fazem mais sentido para você na captação de recursos, né? Como é que você se qualifica e vai construindo progressivamente capacidades e organiza, faz com que a organização entenda os desafios da mobilização, né? Que todo mundo compreenda, esteja conectado com esse desafio, mas também qualifique algumas pessoas para que elas possam também liderar esse processo dentro da organização. Acho que isso é o momento hoje, é o momento de todo mundo buscar se qualificar, se capacitar, para ter estratégias de mobilização de recursos, né, conectados com sua missão, com a sua causa, e buscar se qualificar pessoas nessa perspectiva. Então, quero aproveitar para te dar parabéns pela tua trajetória, essa iniciativa que tem aqui é mais um passo nessa direção, fico feliz. Sim, e assim, falar um pouco da nossa parceria, né, Armani? A gente está há pouco mais de um ano trabalhando em alguns projetos juntos e a proposta é justamente essa, assim, dando uma geral assim, da sua fala, utilizar esse olhar estratégico de desenvolvimento institucional e trazer os seus conhecimentos muito aprimorados no tema, né, de quem vivenciou vários ciclos da filantropia no Brasil e que já apoiou diversas organizações. Então, ter esse olhar estratégico, aliando esse conhecimento mais técnico, né, de métodos, de tecnologias. Então, em alguns projetos, a gente está até fazendo essa casadinha muito bem, né? Então, levando para as organizações a necessidade de pensar estrategicamente para dentro da sua organização, dando importância à comunicação externa e integrando alguns novos conhecimentos em termos de tecnologias, de ferramentas, o que vem sendo muito interessante, porque acaba que, para muitas organizações, acaba sendo uma virada de chave, ou aquele cair a ficha, né? E aí queria trazer um relato de uma organização, né, de um coordenador de projetos, que dentro de uma das reuniões que a gente realizou de diagnóstico, né, do cenário da organização, a gente tocou na questão da profissionalização, né? Você trouxe muito isso e ele trouxe uma história. E aí queria que você contasse essa história, porque é uma história que, inclusive, eu conto muito por aí, porque ela realmente é muito boa para ilustrar isso que a gente está falando, né? Verdade, sim, eu me lembro, sim. Sim, e não era uma pessoa qualquer, quem estava nos falando, era uma das principais lideranças, diretor, enfim, da organização, que produz cajuína, né, no Nordeste, né, esse suco a partir do caju,
e eles produzem cajuína para vender como uma estratégia de mobilização de recursos, é uma estratégia bem significativa, paga um bocado de contas deles há vários anos, não é? Mas ele nos dizia que se ele saísse com uma carga de cajuína para levar, para vender em algum fornecedor, numa feira, que eles tivessem um ponto de venda, e se alguém atravessasse no caminho e pedisse para ele, dissesse que estava com muita sede, ele daria toda a cajuína para essa pessoa, para essas pessoas que pedissem, e, portanto, não chegaria ao ponto de venda, eles não venderiam, não arrecadariam nada. Ele nos dizia isso, assim, nos dizia de um jeito que mostrava assim, o grande coração que essa pessoa tem, e de fato ele era muito, muito genuíno em contar essa história, né? Ele dizia assim, olha, ele queria nos dizer, eu sou tão generoso, eu penso tanto no sofrimento, na vulnerabilidade das pessoas, que se eu vou à feira e vou vender, alguém me pede, eu dou tudo. Bem, maravilhoso, mas não é a pessoa para trabalhar em mobilização de recursos da organização, não é? Exatamente. É maravilhoso como alguém que compõe a organização, quer dizer, uma organização... Ele está no lugar certo, né, Armani? Pronto, tem que ter alguém com coração. Alguém não, todo mundo que está no terceiro setor tem que ter bom coração e grandes corações, mas quem está na captação de recursos tem que ter um senso, eu diria, estratégico e um senso um pouco mais comercial, para usar um termo estranho, às vezes, ao setor, não é? Mas tem que ter um tino mais comercial de pensar, bom, como é que eu vendo o meu peixe, né? Que peixe, como é que eu envelopo ele, como é que eu produzo, como é que eu chego a um ponto de venda, para quem eu ofereço, com que discurso eu ofereço, né? Então, aí entra toda a técnica, né? Então, tem uma dimensão nessa história que é bacana, que é assim, bom, como é que a organização valoriza e localiza a mobilização de recursos? Quem faz mobilização de recursos? Como é que a organização está consciente disso? E se as pessoas estão conscientes que é fundamental a cajuína chegar na feira para esse recurso poder viabilizar parte dos custos da organização. Isso tem que estar integrado na lógica, na cultura da organização, porque se não tiver uma decisão de um indivíduo, inviabiliza eventualmente algum trabalho. Quer dizer, então tem um curto-circuito, aí tem gente que não está entendendo o quão fundamental é, apesar do coração ter o seu lugar, mas tem que ter um equilíbrio no conjunto, na lógica da organização, tem que ter um equilíbrio entre o sentido estratégico do fazer dela, a generosidade, a solidariedade, a empatia, enfim, o apoio que ela presta a pessoas desprovidas de direitos ou em situação de vulnerabilidades, um equilíbrio disso com um senso estratégico de ter algumas coisas que têm que ser garantidas, e uma delas é ter uma estratégia de mobilização de recursos que tenha metas, tenha processos, procedimentos, instrumentos, ferramentas, e que consiga prover para a organização recursos suficientes para fazer o seu trabalho, seja um cajuína, seja um projeto num edital, seja uma parceria internacional, seja um fundo público, não importa, importa que tem que ser encarado de forma muito profissional, especialmente quer dizer, com pessoas que têm um coração, mas que têm um senso de consciência da sua função na mobilização de recursos. Não é? Isso. Ô Armani, e se você pudesse dar uma dica para quem está nos vendo e nos ouvindo agora, para esse momento mesmo, né? Olhando o passado, vivenciando, né, essas mudanças que foram aceleradas por conta da pandemia, por exemplo, né, por exemplo, essa chegada do mundo online que veio para ficar, então da necessidade de as pessoas das organizações buscarem visualizar formas de integrar o modo analógico de fazer, que sempre impactou a vida de pessoas, mudou a vida de pessoas, mas trazer essas novas ferramentas. Agora, para você, assim, se você fosse dar aquela dica de ouro, qual seria? Eu posso dar duas? Por favor. É que me ocorrem duas. Eu vou dar uma primeira, que a primeira é a seguinte. Se você vai mandar alguém vender cajuína na feira, escolha alguém que saiba vender, que tenha tino de comercial de vendedor. Estou usando aqui, é claro, essa metáfora do vendedor, mas no sentido... escolha alguém que tenha um perfil de saber apresentar, defender a causa, a proposta, o trabalho da organização de um jeito persuasivo, envolvente, que consiga, sabe, aquela pessoa que consegue vender para as pessoas, inclusive, que elas não precisam, fazendo aqui uma... Bom, esse é o primeiro, o perfil da pessoa que você escolhe para qualificar, para ser a pessoa ou as pessoas, né, que estão mais à frente da mobilização de recursos. Acho que isso é fundamental, o perfil e a qualificação dessas pessoas. A segunda é uma história que eu tenho para contar, muito legal, que eu também uso muito, que é real,
Minha mulher desceu aqui para ir numa farmácia, a 2, 3 quadras aqui de casa, foi a pé, e encontrou uma senhora assim muito com a própria era a própria pobreza, assim magra, olheiras, sem força, assim, tu liga uma pessoa que não se alimentava a tempo, sofrida, fome estava escrito na testa dela. E ela empurrava um carrinho com uma criança de perto de 2 anos, um menino, né? E ela estava empurrando o carrinho, tentando se aproximar das pessoas para falar, e todo mundo se afastava e contornava a negócio. Minha mulher, psicóloga e tal, parou. E quando ela parou uma outra pessoa, a mulher se aproximou. O que tu esperaria? Tu esperaria que ela pedisse dinheiro, dizendo que está com fome, que tem um menino, usasse o menino como argumento, essas coisas, tu já fica. Não, ela não fez nada disso. Sabe o que ela disse? Essa é a minha segunda dica. Ela disse, vocês têm um minutinho? Eu preciso desabafar. Ela disse. E aí começou a juntar gente, né? Eu conto essa história e me arrepio. Uhum. Eu não vivenciei, eu tenho um relato de segunda mão da minha mulher. E ela começou a contar a história dela, então, da fome, que o marido era do Sim, interior, vieram a Porto Alegre, o marido abandonou, vivia numa praça, não comiam há não sei quantos dias, o menino, inclusive. Então, ela não pediu dinheiro, ela sim. não pediu apoio, mas dali um pouquinho, em 15 minutos, ela tinha um botijão de gás, alguém tinha uma igreja perto que doou, aqui perto. Tinha gente que foram no mercadinho perto, trouxeram bolacha para o menino comia bolacha com o plástico, ele nem abria o pacote de tão faminto que ele estava. Aí as pessoas começaram a dar dinheiro nos bolsos, nas bolsas, procurar. Ela mobilizou recursos materiais, financeiros, afetivos, emocionais, de autoestima, sem pedir, Daria. Com a história dela. Uma história, sabendo contar uma boa história, uma história poderosa. Essa é a minha segunda dica do que é essencial. Armani, gratidão, viu? É muito bom conversar sempre com você. Aprendo sempre e, enfim, desejar assim que a nossa parceria ela permaneça, né, e tenha aí vida longa, porque realmente muitas organizações estão nesse momento de repensar a tua estrutura organizacional nessa perspectiva da sustentabilidade e na estruturação de uma área de captação de recursos, e aí eu acho que a gente pode apoiar muito nesse processo. Com certeza, conta comigo, é um prazer. Eu acho super importante. Obrigada, Armani.